Não estamos gravando a sessão do dia 2 de setembro do grupo de leituras filosóficas de Platão. Então, bom, a não ser também, eu não perguntei isso, teria alguém que gostaria de conduzir a sessão também, fiquem à vontade, se alguém quiser, ao invés de ler a minha tradução, que seria uma outra tradução, e ir conduzindo a discussão. Queria lembrar que a gente tem, né, lá no grupo compartilhado os trechos, né, que a gente não está muito seguindo assim em uma ordem de... Não tem assim, eles não estão delimitados por datas, mas por temas, por temas, e se alguém tiver algum interesse de escolher alguma dessas passagens, é só avisar. Tá. Não sei se alguém gostaria de rememorar um pouco pra gente o que foi que aconteceu no último trecho que a gente leu. Se alguém lembra, gostaria de... Bom, eu posso tentar rememorar, porque a gente tinha visto aquela alegoria, né, da parelha com os cavalos, né, e uma oliva, e que era ser como se fosse uma analogia, uma alegoria, melhor dizendo, né, da alma, e eu acho que a gente foi até esse trecho, eu não lembro se a gente avançou mais do que isso. Na verdade a gente só começou mesmo, né? Acho que a gente só começou. Ele ainda vai mais um trecho desenvolvendo essa alegoria, que a Platão introduz ela dizendo assim, agora a gente vai falar sobre a natureza, né? A gente tinha falado, tinha aquela passagem que era uma passagem de... peraí, deixa eu voltar um pouquinho no texto. Uma passagem que era uma passagem de... deixa eu voltar lá. Essa passagem mais... espera que meu cachorro resolveu latir. Pois é, eu não sei muito bem como caracterizar. Ele começa por essa passagem falando de toda a alma, né? Toda alma imortal, então ele caracteriza ela como toda alma imortal e toda alma é princípio de movimento, né? Aí, depois então é que ele diz, bom, sobre a sua imortalidade seja isso suficiente, agora a gente deve falar sobre a sua forma. Parece então querer dizer que agora ele vai falar um pouco sobre a natureza da alma, né? Mas a verdade é que ele não vai falar isso de forma dedutiva, como ele havia feito com relação à mortalidade e à imortalidade. Ele agora vai falar de uma forma, fazendo uma narrativa, né? Porque ele diz que essa narrativa é que ela é mais humana, né? Esse modo de falar é mais próprio dos seres humanos. E... A gente chegou a discutir que talvez isso não signifique que não exista, que os seres humanos não possam falar de uma outra forma, né? Só que essa forma seria mais divina, então assim, ela requereria recursos, né? Mais elevados, talvez, né? Mas ele, né, tá ao nosso alcance nesse momento falar através dessa narrativa, que é então a alegoria, né? E a alegoria então envolve falar que a alma é um conjunto, né? Ela não é simples, né? Ela é, digamos assim, composta. Então a gente pensa nessa carruagem guiada por vamos chamar de um auriga, né? Se a gente pensa nas carruagens antigas, é um auriga e uma parelha de cavalos. E a parelha de cavalos, no caso dos deuses, né, da alma dos deuses, isso é tudo muito divino, muito maravilhoso, então eles são capazes de cruzar os céus, né, se elevar com essa parelha lá. Na verdade, os cavalos são alados, né?
Os cavalos que têm asas, né? Não sei se está claro para vocês, são os cavalos que têm asas. Sim. Sim. E com esses cavalos alados, então, essa carruagem, né, guiada pelo auriga, ela cruza os céus, né, e chega às partes mais elevadas do universo. E uma outra coisa que é interessante, ele diz que, na verdade, cada deus tem a sua própria, digamos assim, sua própria trajetória nos céus, né? E eles são 12, na verdade, né? Um é Zeus e depois vem mais 11 deuses, cada um tem o seu faz o seu percurso nos céus. Isso provavelmente tem a ver, talvez, com as constelações, né? Com o zodíaco e tal, com o percurso do céu através né? Como a gente vê os planetas girarem, né? Ao longo das estações e tal. Talvez Zeus seja o Sol, né? E as outras estrelas, então, ou as outras constelações, são os outros deuses. E ele menciona a Hestia, né? Que Hestia fica a única que não sai de casa, né? E algumas pessoas, lendo ali, eu vi algumas pessoas pensam que a Hestia seria a Terra, né? Essa parte aqui eu nem traduzi, a gente leu no outro autor. Mas é isso, assim, ele está dizendo que os cavaleiros, eles, essas parelhas aladas divinas cruzam os céus e de lá elas contemplam todo o cosmos. E ele começa a falar, eu acho, um pouco sobre por que no caso, no entanto, da alma humana, a alma humana, ela, isso não, no caso da alma humana, ela é imperfeita, então de alguma forma ela perdeu as asas e ela se prendeu então em algo sólido, que é o corpo. E isso cria uma ideia errônea a respeito inclusive do ser divino, né, que ele também seria de alguma forma um corpo uma alma num corpo, quando na verdade o corpo mesmo é a parte mortal, né, e a alma é imortal. Mas a união corpo e alma, essa é mortal, na verdade, porque só a alma é imortal. E aí ele na verdade ele quer nos explicar por que isso acontece, por que acontece a perda das asas, tá? E a gente discutiu um pouco sobre como é que isso acontecia e tal, mas basicamente parece, em todo caso, que as almas humanas, elas são, todas elas, né, embora tenha vários níveis dela, né, mas elas são almas do tipo que perderam as asas, né? E são apenas as almas divinas que são almas que de fato têm asas, né? Porque a perda das asas, ela é isso de se agarrar num corpo, né? Quando a alma perde as asas, ela se agarra num corpo. Bom. Olá, Cláudia. Bem, eu acho que é isso, assim, sobre o que a gente tinha lido na semana passada. Mais ou menos. Não sei se alguém gostaria de mencionar mais alguma coisa. Então, bom, então eu vou continuar lendo e é isso, né? São as minhas. Vou ler na minha tradução, que é uma tradução assim meio provisória. Que se vocês encontrarem outras leituras mais interessantes por aí, assim, que tornem mais claro o texto, por favor, fique à vontade de apresentar. A minha tradução tem essa coisa que ela fica às vezes meio entrecortada, não consegui dar uma solução para o período, que ele é um pouco longo, assim. Essa passagem aqui, por exemplo, que a gente vai ler, parece assim que tem um pouco de
parece um pouco entrecortado o pensamento, assim. Eu fico pensando que se isso poderia ter, né, um pouco da intenção do Sócrates, de desse momento ao menos falar dessa forma, assim. Bom, então a gente está nesse contexto que ele está querendo explicar as almas caídas, né? E é muito interessante esse negócio das almas caídas, e muito disso aqui tem, assim, se a gente parar para pensar, tem muito do que depois vai ser, eu acho, de fato, vai ter muita influência, eu acho, sobre as mitologias cristãs, assim, né, do céu, do inferno e paraíso e tal. Me parece muito próximo, assim, por muitos aspectos. Bom, então aqui ele está explicando as almas caídas, né? Então ele diz o seguinte: a região acima dos céus não foi jamais cantada do modo como deveria por um poeta dessa região daqui, né, que nós estamos, nem jamais será. Mas, né, se a gente tivesse que cantar, seria assim. Tá? Então ele vai dizer como é que seria essa a realidade, né, que está acima, né, assim, o que nos ultrapassa, digamos assim, né. Seria assim: com efeito, devemos ousar dizer a verdade, especialmente quando falamos sobre a verdade. Eu vou explicar isso aqui. Tá estranho, eu sei, tá estranho. Os comentadores, eles comentam que provavelmente esse aletheia, né, ele fala, a gente deveria falar o verdadeiro. Acho que talvez a gente pudesse traduzir assim: nós devemos ousar falar o verdadeiro, né, as coisas verdadeiras, sobretudo sobre a verdade. Então daí ele substantiva, né, a verdade. Então tem acho que eu deveria ter deixado isso, né, devemos aqui seria uma coisa mais substantivo, né, falar o verdadeiro. E aqui então sobre a verdade, né, tem essa palavrinha aqui que é aletheia. E então os comentadores explicam que provavelmente aqui se trata de uma realidade, né? Então ele não está falando exatamente o que ele fala, o que ele quer dizer não é a verdade, né? Alguma coisa que tem relação com o modo como a gente fala, mas é alguma coisa em si mesma, é a realidade última, digamos assim, o que propriamente é, né? O ser, né, das coisas. Então nessa passagem ele vai estar falando do ser das coisas, a realidade, o que realmente é. Tá, então ele diz, bom, nós devemos então, isso provavelmente não foi muito falado, essa região porque ela está muito acima das nossas cabeças, mas a gente deve ousar falar o verdadeiro, especialmente sobre a verdade, né, sobre essa realidade, sobre o ser das coisas, né. E aí então ele diz, sendo a substância, e aí eu mantive a palavra substância, porque aqui ele usa a palavra ousia, que é a palavra que aparece lá em Aristóteles também, né. Mas provavelmente a gente poderia trazer como realidade, né? Ou o próprio ser, ou essência. Mas eu coloquei substância. Sendo a substância sem cor, sem forma e impalpável, a sua contemplação é unicamente, né, se dá unicamente pelo piloto da alma, o intelecto. A substância sendo aquilo sobre o que é o gênero do verdadeiro conhecimento. E assim seria esta região. Então essa região, na verdade, dos céus, ela seria sem cor, sem forma, impalpável, né? A contemplação dela só poderia ser feita pelo Kybernetes, né? Que é o piloto, ou seja, pelo intelecto, né? Ela não é acessível por nada que acessa cor, né? Uma forma visual e tal. E nem pelo tato, ela não é acessível pelos sentidos, ela só é acessível pelo intelecto, porque ela não tem propriedades sensíveis, ela só tem propriedades intelectuais. Beleza? Algum comentário? A primeira coisa que me chamou a atenção foi que no banquete, quando Sócrates vai falar, são feitos todos os discursos anti-Sócrates, né, e ele fica muito revoltado que os poetas não estão falando a verdade, né? Não os poetas, mas os poemas, porque os discursos que eles fazem no banquete são poemas, né? Não estão falando a verdade. E aqui parece que o mesmo tom, sabe, que é usado para falar, ele está falando, não, o mais importante sobre determinados assuntos, né,
é falar a verdade. Você tem que me convidar para falar a verdade. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda é que a noção de verdade aparece novamente relacionada à substância, né? Porque o conhecimento da substância é a verdade real, né? Então, por isso que a gente deve falar a verdade sobre a verdade, porque a gente deve falar a verdade sobre a substância, né? E o predicado aparece, o predicado da verdade aparece em cima e aparece a verdade da substância embaixo. Né? Não sei. Sim, e é isso, né? Então, parece haver uma distinção, assim, né? Entre o que é propriamente real e o que, na verdade, não é inteiramente real, né? E o que é inteiramente real, na verdade, não tem cor, não tem forma, é impalpável, né? E é porque isso que é inteiramente real, então acho que é por isso que a palavra verdade se aplica a essa região, né? A palavra verdade não se aplica à nossa região, a região em que a gente habita, porque essa região, ela, enfim, no mínimo ela tem cor e é palpável, né? Então, de alguma forma, ela é só uma aparência, assim, ela é talvez um reflexo, né? Uma imitação, alguma coisa assim. Ele não chega a explicar muito bem por que essa aqui não é a região. Uma possibilidade seria pensar que é porque essa região impalpável, tarará, ela é a causa, né? Ela é o princípio do movimento dessa região de cá, né? Porque se as almas são o princípio de movimento de tudo e as almas são imortais, então a gente pode pensar que essas almas, elas nos movem, né? Elas movem tudo que está aqui, né? Então, mesmo esse movimento que a gente vê, ele é um movimento que, na verdade, ele depende de alguma coisa que é, né, sem cor, sem forma. Talvez a gente pudesse pensar que a realidade das coisas, ela é alma, né? Talvez pudesse ser essa uma hipótese para pensar por que está nessa região, né, que não é acessível para a gente, né, daqui. Bom, continuo, a não ser que mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa, fazer mais algum chute. Fique à vontade para chutar. Bom, aí ele continua dizendo o seguinte: o pensamento de Deus, e aqui eu acho que é o pensamento que Deus tem, tá? Não é o pensamento que a gente pensando sobre Deus, mas é o pensamento que Deus tem, né? O pensamento que Deus pensa. O pensamento pensado por Deus, né? O pensamento de Deus, na medida em que é alimentado pelo intelecto e conhecimento puro, e de qualquer alma que se preocupe em receber o que lhe é adequado, após um certo tempo, vendo o ser, ama-o, cresce e se compraz contemplando a verdade, até que a rotação em círculo se complete com a chegada ao mesmo ponto. Então, o pensamento de Deus e as outras almas, elas todas têm características comuns, né? Que é vendo o ser, então ele ama, né, o ser que é ama, cresce e se compraz contemplando a verdade, até que a rotação, e aí então tem essa rotação, né, que essas almas estão realizando, uma rotação em círculo que chega ao mesmo ponto. Essa frase aqui, pensando bem, ela mostra que o ser ele deve ser alguma coisa diferente de Deus, né? Porque, bem da verdade, a não ser que Deus estivesse se autocontemplando. Sim, porque se ele está contemplando, parece que gera uma relação tipo sujeito objeto, né? Agora, se Deus está se autocontemplando, em todo caso, ele parece que ele deveria se amar, né? Desculpa. Luciano, pode falar. Não, tá falando, professor. Acho que deve dar uma interferência em alguma coisa. Eu vou abrir sem querer.
Bom, então, então tem essa ideia de um pensamento que se nutre, né? Pensamento e conhecimento, ele se nutre. Então, a alma, ela se nutre com aquilo que é, ela recebe aquilo que lhe é adequado. Isso que é nutritivo para a alma. Essa coisa da nutrição vai ficar mais evidente, vai ser reforçada em passagens mais adiante. Então, aquilo que nutre, né, que alimenta o pensamento de Deus e a alma de Deus, também é a mesma coisa que nutre e é adequado para qualquer outra alma. E isso, né, que é o ser, né, a verdade, é alguma coisa que faz aquilo que contempla amá-lo, né, que faz a alma crescer e se comprazer. Bom, pode ser que seja alguma coisa diferente de Deus, né? Ou que seja o próprio Deus, né? Não saberia dizer. Pode ser que suponha que, né, o mundo, em todo caso, ou as formas, né? Também são o objeto da contemplação divina. Né? É alguma coisa diferente de Deus, mas contempladas por Deus, né? Também amadas por Deus, sei lá. Tá, então, porque ele diz assim, ó, nesta ronda, né, nessa rotação que a alma perfaz, que as almas perfazem, nesta ronda a alma, né, ou o pensamento de Deus, vê a justiça ela mesma, a temperança, a ciência, e não aquela para a qual pertence a geração. Nenhuma que é em um lugar assim, mas diversa em lugar diverso, a qual nós agora dizemos que é o centro. O que ele contempla, né, nessa ronda é aquilo que nós dizemos que é ser. Não, desculpa. Minha tradução não tá boa. Né? Não é aquilo que nós aqui, nesse lugar onde nós estamos, dizemos que é. Né? Mas aquilo que realmente é. Né? Aquela que está realmente no que é conhecimento. Então ele separa, né, o ser que nós falamos, aquele ser do qual nós falamos, daquele ser que de fato é contemplado nessa ronda divina aí, que contempla a justiça, a temperança, a ciência. E daí ele diz, e tendo contemplado os outros seres desse mesmo gênero, né, que do mesmo modo realmente são, e se banqueteado, né, porque isso é nutritivo para as almas, né? E se banqueteado, mergulhando novamente no interior dos céus, retorna para casa. Então, isso parece estar falando do ciclo que os astros fazem, né? Porque os astros, eles aparecem e eles desaparecem. Então, eles se elevam e depois eles mergulham novamente, né? Então, parece que ele está falando um pouco desse círculo, assim, o círculo do giro cósmico, né? É uma coisa cosmológica e, no entanto, ao circular dessa forma, eles contemplam as formas, aquelas que são a justiça ela mesma, a temperança ela mesma, a ciência ela mesma. Observações, correções, enfim, de outras traduções. Na tradução que eu tenho aqui, você pode falar. Não, quer dizer, eu ia só tomar um pontinho antes, não sei se vocês têm algo mais desse momento. Né? Tá. Eu tava pensando aqui, quando você falou o pensamento de Deus, esse Deus que seria a própria realidade ou algo diferente da realidade, e talvez eu esteja esquecendo de alguma parte anterior, né, ou perdi alguma coisa, mas ele chega a mencionar esse Deus que a gente está falando é diferente dos deuses, dos demais deuses. Aí, uma das traduções que eu vi aqui, o tradutor ele bota um artigo definido até nessa afirmação. O pensamento de um Deus se alimenta de inteligência e sabedoria puras. E foi mais ou menos a primeira vez que eu li, eu pensei, eu fui nesse embalo. Então, tem os deuses que estão lá com as carruagens, e aí eles, ou o pensamento deles, se alimentam dessas coisas. Não cheguei a pensar
Deus, sei lá, com D maiúsculo, alguma coisa assim, que seria algo supremo, diferente dos outros deuses. Não, faz sentido, porque de fato o objetivo dessa passagem é distinguir, né, as atividades da alma humana das atividades da alma divina, né? Então faz sentido pensar que ele está falando, por exemplo, o pensamento de Deus, né, no sentido de um Deus, né? O pensamento divino, qualquer que seja o Deus, ele pensa dessa forma, né? Então talvez de fato a gente não precisasse se preocupar com a ideia, com essa questão, tá? Mas e o que afinal de contas, o que esse Deus enxerga, né? É algo para além dele ou é ele próprio? Porque só o objetivo da passagem não é unificar a ideia de Deus, mas é simplesmente diferenciar o que seriam as capacidades das almas divinas de uma alma humana, né? A minha internet está meio me sacaneando um pouco aqui, assim como o meu computador. Mas eu queria ver se eu encontrava algumas outras traduções para trazer, mas fiquem à vontade para... Eu achei interessante a solução do Rafael. Na tradução que eu tô lendo em espanhol, eles usam um artigo no plural, né? Mas não parece ser o caso, porque TO ali parece estar no singular, né? E só que ele não tem um artigo definido também, não tem um artigo, né? E às vezes o grego, quando não tem um artigo, ele significa um indefinido, né? Tipo, então, me pareceu interessante, principalmente para essa questão de contraposição, né? Do modo de alma humano para o modo de alma divino. Explicar o modo divino não é assim, não vai conter, não funciona desse modo. Eu acho que se torna mais inteligível a passagem. Então. E essa questão, e claro, agora a gente foge também da questão do sujeito objeto, sabe? Se Deus esse Deus se contempla a si mesmo, ou se contempla outra coisa, porque daí podem existir vários deuses, né? Como tipo assim, no contexto grego de politeísmo, né? Tipo, e até porque eu já tinha mencionado 12 deuses, né? Porque eles vão contemplar uns aos outros e tal, e daí fica mais simples, até porque eles vão contemplar outras coisas, como a gente sabe que para Platão são. Bom, sabe, Platão não, né? Mas tem uma leitura de Platão que diz que as formas são individuais, né? Pelo menos Aristóteles faz uma leitura nesse sentido e de que as formas de Platão são individuais. Né? Então, por exemplo, a forma da justiça em si não é o Deus, né? Porque já teria uma questão do sujeito objeto, né? Quando ele acaba contemplando a justiça em si. Então, um dos exemplos, né? Beleza. Mais alguma observação sobre a passagem? Então, em todo caso é isso, assim, em todo caso a gente tem me parece que o ser que realmente ele é as formas, né? As formas da justiça, da temperança e tal. Que são contemplados pelo pensamento divino. Então essa alma divina, né, tendo contemplado o pensamento divino, tendo contemplado os outros seres, que do mesmo modo também são, e se banqueteado, porque, né, sendo nutriz de almas, mergulha novamente no interior dos céus e retorna para casa. Quando ela chega, então, né, em casa,
o auriga, fazendo parar os cavalos ao lado da manjedoura, serve ambrosia e eles bebem o néctar junto com ela. Então, tem essa parte mitológica, né? Os cavalos das almas divinas, eles comem ambrosia e bebem néctar. E este é o modo de vida dos deuses. As outras almas, das outras almas, né, uma que melhor segue e se assemelha a Deus, consegue levantar a cabeça do auriga até a região externa, também sendo carregada ao longo da rotação, ainda que seja perturbada pelos cavalos e veja os seres reais com esforço, enquanto a outra algumas vezes se eleva, outras vezes mergulha, quando os cavalos a subjugam, vê alguns seres, outros ela não vê. Então, nesse caso a gente tem esses cavalos, né, no caso das almas, né, ela aparentemente algumas vezes ela consegue seguir o Deus no caminho de elevação, se assemelhar a ele ou a eles, né? Mas, perturbada pelos cavalos que brigam, ela mergulha ou ela só vê com esforço os seres reais. Enquanto que o outro tipo de alma, ela vê assim, né, estroboscopicamente os seres reais. Eu acho assim, eu confesso que eu não conheço nada dessas coisas, tá, pessoal? Então, pra mim, assim, é tudo uma primeira leitura. E, então, pra mim, por exemplo, é uma dúvida saber se aqui a gente tá lidando com essas almas enquanto elas estão incorporadas, né? Ou enquanto elas não estão incorporadas, porque a gente sabe que as almas, elas têm esse momento, né, de como a gente tem esses ciclos, né, de morte e vida, quer dizer, ou seja, de incorporação e desincorporação, né, e é quando ela está desincorporada, digamos assim, que ela parece que ela melhor pode contemplar as formas. Mas é tudo um chute, eu admito. Porque se isso aqui está acontecendo enquanto ela está não viva, digamos assim, né? Não viva no sentido de que ela não está em algum corpo. Então a gente teria que, mesmo quando ela não está incorporada, né? Quando ela está fora do corpo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Quando ela tá assim, tipo, não posso dizer que ela tá morta porque ela tá viva, também não posso dizer que, né? Mas ela não tá, a alma não tá num corpo, ela tá solitária lá, né? Independente. Porque isso tem que acontecer, eu acho, né? Com as almas, elas têm ciclos, né? De vida e ciclos em que elas não estão, ciclos de vida num corpo e ciclos de vida fora do corpo, digamos assim. E eu não tenho muita certeza se isso aqui que ele está falando, ele se trata do momento em que ela está, né, ligada num corpo ou desligada de um corpo. Talvez se trate dos dois momentos, não sei. Mas tem essa coisa, né? Porque a gente pode pensar que mesmo estando desligada do corpo, ela ainda assim teria esses dois cavalos briguentos, conflituosos, e que a impediriam de contemplar as formas. Enfim, pessoal, desculpa aí, eu realmente não conheço. Desculpa aí, realmente não. Vamos levantar problemas em todo caso, né? Quem sabe um dia a gente descobre qual é o que os autores, né? O que o pessoal que já leu realmente isso aqui acha, né? É, Diga.
Mas, porque o que te levou, te leva, né? Talvez supor que essas almas, nesse momento as almas estariam incorporadas, seria uma analogia para a nossa vida aqui. Nós mesmos estamos fazendo esse ciclo de tentar ver as formas e a gente não consegue. Sim. Porque, enfim, foi a primeira leitura do Fedra, né? Então, mas lendo, eu tive a impressão de que ele está falando desse momento em que nós estamos fazendo esse ciclo, e seria por isso que, então, é porque tem algumas almas que conseguem dar uma olhadinha ali nas formas que a gente tem conhecimento, tanto que né, só pode ser humano as almas que viram alguma coisa. Então, a alma que decai não pode decair pneu animal, ele tem esse aspecto. E assim, na leitura me pareceu meio natural interpretar primeiro como tem esse momento, simplesmente almático, simplesmente espiritual, e aí por causa da confusão dos cavalos, do peso, cai, e agora a gente tem um ciclo de vida na Terra, em que a gente tenta ter vidas melhores para que algum dia a gente possa voltar para fazer um ciclo de novo, ou a gente morre e faz um ciclo melhor, né? Não sei, assim, não estou com o texto tão fresco na cabeça. Não, eu acho que é isso. Isso me pareceu assim. Desculpa. Não, eu ia dizer, não, é isso, eu acho que porque tem essa coisa de elas serem carregadas ao longo da rotação, né? Ele deve estar pensando nelas desligadas do corpo, né? Porque elas, quando estão ligadas no corpo, elas não conseguiriam ser carregadas ao longo da rotação. É assim, né, que você está pensando? Esse seria o indício de que elas estão desligadas do corpo. Porque elas caem, né? Tem até essa imagem de que elas caem no corpo por causa dessa confusão, ou seja, elas nem sempre, talvez tenha um negócio que elas nem sempre conseguem completar a rotação. A gente está fazendo a rotação e tem um momento de queda, não tem? E aí nesse momento de queda é que se incorpora, e agora a gente precisa ter todo o processo para poder conseguir fazer esse movimento de novo, seja depois da morte dele. Sim, tipo assim, essa coisa de que às vezes ela se eleva, outras vezes ela mergulha, poderia ser esse momento de ela tava indo, ela tava vendo a forma, daí ela caiu e ela incorporou de novo, é isso? Tipo, ops, incorporei. Toda vez que ela incorpora... talvez seja voltamos à vida. Toda vez que ela incorpora, eu tava quase lá. Eu ia enxergar aquele negócio e cair de novo, né? Então é como se o mergulho fosse entrou no corpo de novo. Então daí no percurso ela conseguiu enxergar alguma coisa, outra coisa ela não enxergou. É uma hipótese, né, de interpretação que é interessante. Não, quer dizer, mas dependendo, bom, porque tem esse mergulho e essa volta. Porque eu pensei em termos de vidas, certo? Então a queda é a morte, né? Então a queda, a alma assume o corpo, mas agora, certo? Eu não volto mais, então Rafael, essa alma aqui, ela não volta mais para esse mundo enquanto ela está aqui. Sim. Mas eu, como estou tendo a vida do filósofo, e é melhor, de repente, depois que eu morrer, ela consiga se elevar. A ideia é que ela se chafuda ainda mais no corpo e aí ela incorpora nos sofistas. Não, é que isso está fazendo sentido, Rafa, porque olha só, ele vai falar da nutrição dela, tá? Então o que acontece? Se ela for bem nutrida, ela fica mais leve. E daí, se ela fica mais leve, ela vai conseguir se elevar mais. Então quando ela morre, quando o corpo morre, não a alma, porque a alma não morre, né? Mas quando o corpo morre, daí a alma consegue se elevar mais. Ela vai, né? Daqui a pouco ela faz assim ela vai mais rápido, né? Ela morre, ela dá um pulão lá pra cima, chega mais perto das formas e daqui a pouco consegue ficar mais tempo contemplando, fazendo a rotação, né? Portanto, enxergando mais coisas antes de cair de novo, né? Enquanto que a alma que é muito pesada, então tem essa coisa do leve e do pesado, né? A alma muito pesada, ela cai, daí ela fica, não sei se ela fica mais tempo, né? Pobre dos que duram muito tempo vivos, né?
Deve ser um pessoal... o pessoal longevo na Terra é um pessoal muito burrinho, na verdade, tá? O pessoal que tá apegado nas coisas terrenas, mas é um pouco isso, se você se apega às aparências, daí a sua alma fica mais pesada e daí ela, depois que você morre, não consegue se elevar muito, né? Pode ser isso. Essa coisa do nutrir, né? Rodrigo. Até uma leve digressão assim, que eu queria fazer, não é tanto em relação ao conteúdo da obra, mas que é toda essa parte mitológica, né, que a gente está vendo de transmigração de almas e coisa que o Platão está nos mostrando, se isso historicamente teria uma influência do orfismo, coisas assim, ou seria simplesmente uma coisa tradicional da mitologia grega? Só uma pergunta, não sei se é uma direção muito fora da casa. Não, é bem legal, assim, um dos comentadores, eu realmente não tenho tantas informações, tá? Mas acho que é uma coisa que é bem legal de mencionar. Um dos comentadores vai dizer assim, isso a gente vai ver agora também, a partir daqui também vai ter várias referências, na verdade, a mitologias e aos mistérios, e aí pode ser órficos ou pode ser eleusinos, né? E parece que Platão, na verdade, uns comentadores vai dizer isso, né? Ele está meio que misturando diversas influências. E a razão dele fazer isso é não se comprometer com nenhuma. Então, ele ao mesmo tempo, acho que a gente, né, a Camila chegou a mencionar isso, que a importância dele estar recorrendo à religião, em todo caso aqui, mas ao mesmo tempo não querendo se comprometer com uma religião tradicional, e por isso ele se vale de todas elas, assim, né? Ele menciona, é como se ele estivesse fazendo um grande sincretismo aqui, né? Que é justamente para, ao mesmo tempo, usar a religião, mas não aderir inteiramente, né, aos discursos tradicionais das mitologias e tal. Seria isso que eu diria nesse momento sobre isso, que eu acho que é uma boa referência, mas eu não saberia usar, né, fazer nenhuma explicação mais concreta, porque eu não conheço bem mesmo o negócio dos mitos órficos e tal. Não entendi, até uma coisa que uma palavra que faltou realmente hoje, né, sincretismo, eu acho que explica bastante, de várias tendências diferentes. Pode falar, Cláudio. Para explicar melhor, uma abordagem ecumênica, assim, contemplando todas as religiões. Uhum. Eu acho que a gente perdeu o início da tua fala, que estava no mudo. Se tu puder repetir. Eu tenho dificuldade com a tecnologia. Não, quem sabe, se a gente pensasse nele sendo ecumênico, assim, talvez não sincretismo, mas ecumenismo, contemplando todas as religiões, sem se comprometer necessariamente com nenhuma, mas respeitando todas, abarcando todas. Uhum. Não sei, pensei assim. Sim. Talvez sim, talvez tenha essa ideia de que... Eu não saberia muito bem dizer a diferença entre ecumênico e sincrético, tá? Não sei se eu... Mas uma das coisas que eu acho que ele quer fazer é fazer um discurso que seja acessível, né? E outra coisa que a gente também mencionou, eu acho que era isso, assim, é que a religião, ela pode ser pensada como um caminho já trilhado de opinião verdadeira, por exemplo, né? Ou seja, de pessoas que por ali a gente encontra a verdade, não ela completa como ela, né? Como ela tem que ser conhecida sem, né, impalpável e sem cor e nem, né? Mas as religiões, elas nos apresentam, eu acho, um caminho para encontrar a verdade.
enquanto a gente está aqui nesse mundo, né, preso aos corpos e tal. Então, isso significa que todas as religiões, todas essas influências, elas trazem sim alguma coisa de verdadeiro, né? Mas a busca, em todo caso, é pela verdade, assim, né? O que elas nos trazem de verdadeiro. Eu estava relendo essa passagem algumas vezes aqui, eu acho que vale tanto vale por dois momentos, sabe? Quando uma alma está encarnada, que ela não ser vivo, assim, né? No composto, não é o que da palavra que ela é uma está encarnada, e tanto quando vale quando ela não está encarnada, sabe? Porque parece que, como vocês mesmos, você e o Rafael estavam dizendo, parece que é um ciclo que se completa, né? Tanto a parte da encarnação quanto a parte da reencarnação. E parece que o mesmo vale quando você está vivo e quando você está no reino hiperônico, assim, está assim no céu, né? Então, tipo, talvez do lado você também esteja tentando contemplar essas formas, enquanto melhor contemplando elas, talvez você ponte melhor para a Terra. E aqui também, né? Porque tinha que ter essa. Para mim, parecia que o Lance tem um sentido ético muito forte, né? Nas outras passagens da frente que a gente viu, de como que um imperativo de buscar o conhecimento da justiça, da temperança, que são virtudes morais, né? Essas virtudes que. Nem todas, né? Mas algumas das virtudes. Eu lembro que era parte de virtudes que eram como, algumas delas eram virtudes bem morais, né? Bem práticas. Então, eu acho que por isso que eu acho que vale para as duas dimensões, então você tem que deixar uma ambiguidade. E uma outra coisa que me faz pensar também, porque ele diz que esse é o modo de vida dos deuses, entende? E enquanto o modo de vida dos mortais uma hora tipo, quando vai falar do zoon, né? Que fala do animal, não sei se é viveu para essa questão. Mas em todo caso eu acho que me pareceu, ao menos também pelas discussões da semana passada, que o modo de vida humano, a alma humana, ela não é uma alma só humana só quando ela está encarnada, né? Ela não é uma alma divina que quando ela cai, daí ela se torna humana, sabe? Porque eu acho que ela tem a alma humana, ela embora é verdade que ele vai dizer, não, algumas vezes quando ela cai, ela ficou tão baixo que ela vai ser de outra espécie, né? Ela não vai mais ser humana, né? Então talvez a gente tenha que pensar em alma animal, talvez, né? Mas eu tenho a impressão que eu não tenho certeza assim, se uma alma desse gênero é capaz de se divinizar, sabe? A ponto de a ponto de não cair mais. Não tenho certeza, assim, né? Porque se fosse assim, daí talvez a gente tivesse, né? Porque em todo caso é isso, assim, parece que tem um percurso que essas almas, assim, meio capenguinhas, elas realizam enquanto elas não estão encarnadas, né? Cláudio. Não, a guisa de contribuição no budismo, existe uma compreensão. Eu não sei qual seria a palavra em português, costumam usar mente, mas dizem que não é uma tradução perfeita, que não existiria uma correlação perfeita do sânscrito para o português, mas seria algo entre mente, espírito, alma, tá? Eles não têm atributo nem divino, nem animal, nem espiritual em si, nessa alma, mente e espírito. E ela entra, quando ela vai ser encarnada dentro do samsara, ela pode admitir, eu acho que 6 modalidades. Tem a animal, tem a humana, tem os semideuses, que seriam o equivalente ao que nós conhecemos como santos. Tudo isso... o objetivo é se libertar do sofrimento do samsara e ir para a tal da terra pura. Então, assim, as almas em si, a alma, espírito, mente, não tem estava caindo na minha internet. Ela não tem um atributo nem de divino, nem de terreno. É só quando ela realmente
entra no samsara como uma forma de corpo, que ela vai, a cada momento, isso vai ser transitório. Para os budistas, eles dizem que a forma humana é a melhor, não no sentido que o ser humano seja melhor do que as outras formas no todo, mas porque é que onde eles teriam capacidade de evoluir, de se iluminar para poder se libertar definitivamente do samsara e ir para a tal da terra pura. Então, quando eu escuto isso, eu lembro um pouco dessas concepções do budismo. Não sei se dá para contribuir com isso. Sim, peraí. Luciano, pode falar, Luciano. Nesse texto, eu achei interessante de uma não conhecia essa questão mas aqui dentro do texto, pensando, aqui parece claramente ele contrapõe um tipo de alma, como uma alma que tem uma natureza divina, uma alma que tem não necessariamente uma natureza humana, mas uma outra natureza. Ele usa ali o Alá, né? Não, Alá, mas ele usa Alai, né? Ele usa que são as outras almas, né? Parece que ele contrapõe como se tivesse. Então, acho que nessa discussão se a alma pode se divinizar, então, se a gente olhar só essa passagem, parece que diz que ele está botando algo meio fechado, né? Pois eu agora já comecei a achar que não, que talvez a gente possa ter alguma coisa. Por quê? Se a gente pensar que uma nutrição bem intensa poderia talvez levar essa alma a não se decair mais. Acho que a gente poderia continuar e ver o que ele vai falar, porque ele vai falar disso, né? Daí talvez a gente possa encontrar respostas, né? Tipo assim, essa coisa da perda das plumas e do ganho das plumas. Então pode ser que isso, de fato, a gente possa encontrar almas que no fim das contas não decaem mais. Isso seria, de alguma forma, elas passarem para uma outra categoria, né? Então, talvez a gente possa falar em tipos de alma, mas não porque elas, não como se elas fossem de fato gêneros que não são jamais é uma diferença quantitativa entre elas, né? Que é em termos de quantas plumas elas têm. Mas a gente pode, assim, pegar o grupo das que tem tanto, né? Uma certa quantidade de plumas e dizer, essas aqui vão cair, né? E aquelas que já alcançaram mais plumas, essas aqui, né, elas já chegaram lá, digamos assim, né, se iluminaram, digamos assim. Então, talvez a gente possa pensar nisso, assim, possa pensar que, embora ele possa falar em grupos, isso não significa que não haja uma escala entre esses gêneros, né, esses grupos, de modo tal que você possa, de fato, passar de um grupo para o outro. Né? Não sei. Mas é assim, não sei mesmo. Vamos continuar lendo mais um pouco? Então ele diz assim: outras, no entanto, lutando, todas tentam seguir para cima. Tá, eu admito também estranho essa minha construção aqui, mas enfim, é assim que está escrito, pessoal. Trazendo bem literalmente, é assim que está escrito. Então, outras elas lutam, mas todas elas tentam seguir para cima, mas elas não conseguem. E não conseguindo, são carregadas na rotação sob a superfície do céu, atropelando-se e empurrando umas às outras, uma tentando superar a outra. Assim ocorrem confusão, conflito e suador extremo, onde, devido à má condução da carruagem, muitas são mutiladas, muitas quebram muito suas asas. Todas, após ter muito trabalho, deixam para trás a contemplação imperfeita do ser real e, tendo partido, consomem o que apenas parece ser alimento. Daqui a pouco está estranho, eu admito. Então, se vocês quiserem, né, trazer outras traduções, mas a ideia parece ser isso que, uma das ideias é que elas não conseguem passar de um certo nível, elas ficam numa espécie de... elas ficam sob a superfície do céu. E uma outra característica é que tem um acotovelamento, né? Elas estão em competição, uma coisa que não existia entre as almas mais elevadas.
E ocorre então confusão, e essa confusão, e ainda devido a uma má condução, né, da carruagem, elas se machucam e acabam não conseguindo ver direito o real, e aí tem essa ideia de que elas consomem o que na verdade não é uma coisa que é de fato alimento. Bom, alguém levantou a mão? Aqui, na tradução, que tipo, eles estão usando que ela consome, elas se alimentam apenas da opinião, de daí tipo, levantar o real e a aparência, sabe? Que é uma outra posição que é bem presente em Platão. E, tipo, eu não consigo encontrar no texto, mas às vezes Eudoxo, tipo, tem meio que... E a doxa tem essa coisa de reputação, né? Como uma coisa parecer, não sei se é nesse caso se aplica. Eu meio estava seguindo aqui um tradutor que escreveu isso, né? Que ele se alimenta daquilo que parece ser alimento, mas não é. Mas uma possibilidade seria isso, assim, um alimento conjectural, né? Um alimento de opinião, alguma coisa que só parece ser alimento, né? Um alimento... Porque lembrando que essa realidade, a verdade, né, ela é... Daí tu tem essa dicotomia da opinião e da verdade, né? Que o ser divino, né, a alma divina, ela se alimenta da verdade, né? Porque ela vai lá e contempla a realidade, sem a realidade da substância, né? A realidade que é a realidade de fato. Enquanto essas almas que não são que são, tipo, enquanto pelo menos não são divinas, né, elas contemplam só a aparência, né, que não é essa substância de fato, né, essa substância da realidade fundamental. E uma coisa interessante é que elas parecem ser um outro grupo ainda, né? Então tinha aquelas que eram levadas, me parece, tá? Que conseguiam acompanhar a rotação, aquelas que, embora só com custo vissem a realidade em si, outras elas vão e vêm. E esse terceiro tipo, elas... a coisa é uma confusão total, assim, né? Então elas veem, na verdade, aquilo que elas veem é muito imperfeito. E é como se elas, na verdade, não tivessem acesso à opinião verdadeira, talvez a gente pudesse dizer assim, ou sequer uma notícia do real, assim. Elas ficam com uma opinião sobre o real muito errada, sabe? Parece porque é bem platônico, sabe? Tem platônico pensando sofista, né? Que ele apresenta o método da dialésis ali, né? Ele seria, sei lá, o gênero alma, né? Parte do meu gênero alma, ele seria a alma divina e a alma não divina, por dizer assim, né? Dentro desse subgênero, né? Dessa espécie, dentro do reparte, seria essas três almas, né? Então parece algo bem platônico, eu digo, de acordo com aquele método que ele apresenta no sofista, né? Me veio algo aqui agora. Talvez nessa. De fato, né, tem três grupos: são os deuses, aqueles que conseguem dar uma estuprada, e esse resto que causa confusão. E será que tem alguma coisa desse terceiro grupo de acabar quebrando o movimento circular? Porque tem esse negócio de delas tentar superar as outras e fazer um movimento para cima, e causar uma confusão, assim, uma espécie de afobação, de repente, pelo conhecimento. Porque eu estava acompanhando a tradução aqui, e aí enfatiza um pouco mais essa ideia do subir, né, de assim. Outras almas existem cuja única aspiração
é subir, o movimento tem logo efetuar com perfeição, é uma tradição portuguesa. Mas isso de nada lhes vale, porque no movimento secular, para antes de se colocar nos primeiros lugares, acabam por se atropelar umas às outras, e daí resulta uma grande confusão. Que eu acho que é o mesmo trecho, né? Ou um pouquinho depois. Não, acho que é o mesmo trecho. Então parece ter essa ideia de que eles tentam pular para cima e aí acaba com o movimento circular. Bom, essa é uma palavra, câmbio. Eu não sou, não conheço muito bem, mas eu conheço mais por segunda mão, uma leitura muito detalhada, buscando ver. Questão da tripartição da alma, né? Poderia talvez pensar de acordo com isso, não tem 3 grupos, né? O divino é esse, aquele que impera 100%, digamos que impera 100%, ele impera total, né? E do luz, né? Que consegue de fato contemplar as almas, ele tem um segundo, não tem tanto esse império, terceiro elementos da sensibilidade, que entende, talvez em algo nesse sentido, para entender os 3 anos. E parece muito que o segundo grupo, né, que é o que as almas tentam, esse é dos filósofos, sabe? Aos que... deixa eu ver aqui. Outras almas que levam a cabeça vão seguindo. Tipo, tem uma que tenta conseguir, ela tenta muito, ela tem a vontade, sabe? Mas ela acaba sendo puxada de volta. Eu lembro, sei lá, da República, por exemplo, que o filósofo tinha lá em cima, com as ideias, e ele volta de volta, e ele necessariamente tem que forçosamente voltar, sabe? Porque parece que tem muito uma questão de ideal, assim, sabe? Ideal não é um sentido bem platônico, assim, é um sentido que chama daquilo que tu visa, tu mira ali para te não alcançar, mas é aquele que é o ideal que você tem que buscar, né? Porque parece que é isso, sabe? Porque o filósofo sofre com esse ideal, né? Porque o filósofo, por exemplo, platônico, ele quer contemplar as ideias, né? Mas ele não consegue contemplar as ideias. E às vezes ele volta para o mundo real e Platão bota isso na responsabilidade da nossa crítica sensível, né? Mas parece que esses 3 grupos, um deles dá para meio que ficar o filósofo mesmo, sabe? E daí existe outro que não tem a mínima tendência, quer dizer, que por mais que queira, minimamente ele está muito mais voltado para esse elemento terrestre do que o filósofo. Eu não sei, eu diria assim, sobre essa coisa do acotovelamento, né? Eu não sei, parece que elas meio que se confundem, né? Então elas acham que elas almejam subir, mas na verdade o que elas fazem é uma luta por alguma coisa que não é de fato subir acima, né? Subir de fato, elas acabam que elas não estão lutando pelo conhecimento, mas daqui a pouco elas estão lutando por poder, por exemplo, né? Então elas estão lutando por uma versão fake, né? Do real, né? Elas almejam subir, mas elas estão o que elas entendem por subir não é de fato subir para conhecer as realidades suprassensíveis, mas subir umas, né, ultrapassar umas às outras. Então o subir para elas tem um significado diferente, porque elas estão sempre na região sublunar, digamos assim, né? Elas querem subir, mas subir aqui, né? Elas querem estar acima das outras aqui, nesta vida, assim, né? E nisso é que elas se mutilam. Não, faz bastante sentido, mais quando tu pensa no contexto de Platão, né? Da polis, dos sofistas, dos processos judiciais, do poder oratório, do saber aparente, que será que traz em vários diálogos, né? No Borges, no sofista, etc. Trazendo esse saber que não é de fato, saber que não acende ao ser, né? Que ela não acende a substância, não é a realidade de fato das coisas. Aí é uma boa interpretação, até porque o primeiro parece que tem esse impulso
e tem muita vontade de acender as formas, mas ele acaba sendo puxado pela auriga, pelos cavalos, né? Que tipo, esse elemento mais até sensível que o filósofo parece sofrer com isso, sabe? Enquanto esse segundo parece que eles são meio, essa imagem que você vê eles brigando entre eles pelo poder, né? Tipo, que eles vão ser melhor que os outros, parece muito esse contexto da polis mesmo que Platão vivia, né? Sim, você mencionou, né, a República ali, o mito da caverna, e de fato, né, assim, tem essa questão de, mas por que o filósofo volta, né, e ele parece que não tem mesmo opção, né, mas ele volta contra gosto, porque de fato não é uma coisa que é boa para, né, voltar. Enquanto que esse pessoal aqui, eles não têm ideia do que está fora da caverna, né. Eles querem suplantar uns aos outros, portanto eles querem se elevar, mas dentro da caverna, né? Eu fiquei com uma impressão, não sei, né? Tem essas almas que tentam subir e acabam causando confusão. Dá pra pensar nesse caso, achei bem legal, pensar na ideia de poder e confusão a respeito do que seria, na verdade, o alimento e tal. Mas agora eu tô pensando nessa ideia de que eles causam uma desordem, assim, tem uma ânsia ali. Que me parece nesse movimento, se eles não causassem a desordem, eles tampouco conseguiriam ver muito bem a realidade, as formas. Porque tem lá os deuses, aí tem as outras almas que conseguem dar uma puxada na cabeça e ver, e tem essas que estão ainda um pouquinho mais baixo ali, sobre a superfície do céu. Me parece que eles estão também um conjunto que está meio que fadado a não conseguir se alimentar direito. Não sei se não poderia ter um negócio assim. Pensar, né? Se tudo rolasse bem, eles teriam um alimento pior. Pensando agora na ideia de castas mesmo, né? Tem uma sociedade estratificada e tem aqueles que deveriam se contentar com o que tem. Né? Mas eles acabam tentando subir, porque eles querem mais e aí causa confusão, porque todo mundo quer fazer ao mesmo tempo e tem acotovelamento, conflito, suor, e começa a mutilar e acabam tendo que descer. Mas eu fiquei com essa ideia de uma coisa bem estratificada, e estas almas, de qualquer maneira, não veriam a verdade, justamente porque elas estão num lugar que não é de boa visão, assim, não estão no camarote do céu. Agora, eu não sei se a gente precisaria pensar em castas, né? Ou se de fato não poderia haver uma possibilidade de enfim, nada naquelas assim, eu estou em dúvida sobre essa interpretação, né? Mas que a ideia seria pensar que nada naquelas almas requer que elas estejam naquela condição, elas poderiam estar noutra condição, entende? Tudo bem, talvez não pela história pregressa delas, e a coisa só vai de mal a pior, assim, né? Porque nesse momento elas ainda estão se mutilando cada vez mais e tal. Mas eu não sei se alguma coisa nessa narrativa aqui, ela já impõe que a gente pense que é da natureza inerente, de alguma forma, a certas almas serem de certa qualidade ou não, né? Ou se isso, enfim, isso tem a ver com uma trajetória, assim, uma espécie de karma, uma espécie de, enfim, de história mesmo, assim, o que levou elas até esse ponto, sabe? Mas insistindo talvez um pouco, tem vários elementos que essas almas, esse mergulho das almas anteriores, né, que elas conseguem ver, eles mergulham e voltam. A gente vai ver em seguida, né, mas no teu contexto fresco, assim, se essas almas que vêm em segundo lugar, elas de fato voltam. Não sei, porque tem essa ideia de que ela pode ser a alma do filósofo, né? Se a gente pensar
esse é um movimento encarnado, ok, essa é a alma do filósofo, porque o filósofo é aquele que consegue ter os momentos de contemplação e ascensão. Mas agora pensando no aspecto mais mitológico mesmo, como se fosse um momento pós-vida que começa esse movimento, se essas almas de fato caem, porque no fluxo a ideia de que as almas, para ter esse movimento de incorporação no primeiro momento, tem que acontecer nesse terceiro grupo aqui, que é o grupo que machuca as asas e vai então bater aqui na terra, pensando geograficamente. E agora eu tive uma outra ideia, que é assim, porque assim, observe, eu quero insistir que eu acho que são 3 tipos de almas que não são perfeitas, tá? Então, aqui não está em questão as divinas, mas 3 tipos de almas imperfeitas, aquelas que vêm a custo e com muito esforço às realidades, aquela que se eleva e mergulha, e essas que não conseguem sair da superfície. Elas tentam se elevar, mas se elevar na superfície, assim, uma coisa. Uma coisa que me ocorreu pensar, na verdade, é que como a gente está tratando de todas as almas, isso pode significar tanto as encarnadas quanto as desencarnadas, né? Então, na verdade, as almas essas que com muito custo veem alguma coisa são almas desencarnadas. Embora elas sejam desencarnadas e desplumadas. Então, de alguma forma, elas não estão assim com as suas plumas super bem. Então, quando elas estão desencarnadas, elas não conseguem chegar lá para ver assim para ter melhor visão, né? Porque elas precisavam estar mais plumadinhas, mais emplumadinhas. Mas elas estão desencarnadas e por isso permite que elas façam a rotação. Outras, essas que algumas vezes se eleva e outras cai, são aquelas que encarnaram, né? Ou talvez a gente pudesse pensar numa alma do filósofo encarnado, ou de algum, enfim, de alguém que consegue enxergar a verdade, mas ele está no corpo. Então, se ele está no corpo, ele não consegue mesmo que ele consiga perceber, ver as formas, ele não consegue fazer isso continuamente. Porque ele está no corpo, então ele vai fazer isso, em certo sentido, através do sensível, alguma coisa assim, né? Ou ele vai fazer isso às vezes, mas às vezes não vai conseguir fazer e tal. Então isso seria alguém que está encarnado, mas está em busca do conhecimento. E o terceiro tipo é desse que está encarnado, mas ele não está nem aí com conhecimento, mas e ao contrário, ele acha que elevar-se, porque todas as almas querem se elevar, ele confunde o elevar-se com, no conhecimento, né, que aí conhecer as formas, ele confunde isso com o poder, enfim, com o elevar-se no plano sensível, né? E esse seria o terceiro tipo de alma. Uma outra hipótese. Nessa hipótese também a gente pode pensar, por exemplo, em Aquiles, né, que é um dos mitos mais famosos, mais relevantes dos gregos, que ele escolhe exatamente esse elevar-se no plano sensível, né, no plano dos humanos, em vez de elevar-se, entre aspas, no plano divino, né, porque ele escolheu a fama eterna, né, em vez da vida eterna, né. Então é um ideal grego que devia estar muito vivo também, porque, bem, alguns interpretam Platão como uma luta pela paideia, né, tipo modo de educação e formação do homem grego, então, no qual eles se contrapõem em certa medida aos poetas, né. Então se a gente pensa Aquiles como esse ideal, né, daquela pessoa que prefere a fama eterna na Terra a uma vida divina, né, que não seria condicionada dentro do sistema platônico, né, a sensibilidade, né, teria disposição de contemplar as formas à sua vontade, né. Então talvez isso até corrobore um pouco, né, quando a gente pensa esse mito de Aquiles, que tipo, ele preferiu, segundo Platão erroneamente, né, porque em vez de ele preferiu uma fama mundana e uma vida de ser uma alma divina, né.
tendo em conta que os imortais são, sei lá, que os gregos, uma coisa que diferencia o mortal de Deus é a mortalidade, né? Tipo, os únicos são mortais. Quer dizer, Aquiles seria um exemplo de uma alma que percebe alguma coisa que, né, que quer se elevar, né? Não, eu acho que pelo contrário, Aquiles é o exemplo do errado, entende? Porque Aquiles preferiu a fama na Terra, entende? Porque Aquiles, por exemplo, alguém que luta por poder, luta por não sei o que, está se elevando. Ele se eleva, só que ele se eleva nesse mundo aqui, né? Porque, por exemplo, a gente fala de Aquiles até hoje, né? Mas ele trocou, em vez ele escolheu isso, a fama eterna, né? Em vez de escolher a vida eterna, porque era essa escolha que eles tinham que fazer, né? Tipo, ou ele mataria ele todo e teria a fama eterna, ou ele iria para sua cidade, teria uma vida muito longa e teria uma vida, digamos, mais espiritual, assim, sabe? Então aqui eu estou tentando esforçar uma conexão nessa questão tipo, do modo de educação, das escolhas das pessoas. Aparentemente, a escolha de Aquiles seria a mais correta, porque Plutão Aquiles, pela influência que Homero teve na sociedade grega, Aquiles era o ideal de herói, né? Um herói também incrível, um homem bravo, que se sacrificou pela polis para ter essa honra eterna, entende? Então, talvez Platão tenha esse contraponto a partir de um mito, a esse mito é consolidado e muito forte, né? Vai, Cláudio. Eu tinha esse problema com Aquiles, mas faz muito tempo que eu vi isso, tá? Eu não vi com muita profundidade, mas o que ele buscaria seria essa imortalidade através da honra eterna mesmo, mas isso seria, esse aidós seria um valor muito caro para os gregos. Então eu não vejo, eu não consigo ver o Aquiles buscando uma fama como uma veleidade, assim, um aspecto negativo humano, mas é justamente mostrando, se imortalizando através do valor, que aquilo para ele era exercer o valor e a honra dele ficar eternizada. Eu consigo ver isso mais como uma virtude do que como uma veleidade humana. Assim, ele abriu mão de uma vida pacata, comezinha, que traria tranquilidade para ele, em nome justamente dessa imortalidade. Eu não consigo depreciar o Aquiles, eu não consigo deixar que Platão atire ele pro lado dos espíritos pequenos. Eu não sei, isso não é uma forma de se elevar, porque eu não acho que ele buscasse poder, eu acho que ele buscava mesmo era honradez. Honradez é um valor, né? Tô perdida, tô dizendo muita bobagem. Mas, cara, eu concordo completamente contigo. Eu também adoro a história de Aquiles, acho muito, muito bonita, mas concordo 100%. Para mim é um valor muito importante, mas eu não sei, às vezes eu tendo a interpretar Platão como se contrapondo ao modelo de educação que está sendo colocado. Então, que é uma virtude, num padrão homérico, num padrão grego em geral, Platão pode querer dizer, olha, não é bem assim, a gente, se ela ser filósofo é melhor que ser guerreiro, porque Aquiles é o ideal de educação do guerreiro, né? Um homem forte, valente, bravo, enquanto Platão é o ideal do filósofo, né? Então, não estou dizendo que Platão estava certo, né? Mas tentando pensar de modo platônico, acho que talvez ele fosse tentar se contrapor, porque o Homero era quem devia ser combatido entre aspas, né? Mas Homero era aquilo com quem os filósofos tinham que dialogar, aquilo não, né? Com quem os filósofos tinham que dialogar. Claro que consigo. Pois é, eu acho que tem um monte de elementos interessantes ali. Aqui, eu acho que é possível que, se a gente continuar um pouquinho, a gente vai ver ele fazendo mais subcategorias, né? E daí eu acho que é possível que a gente encontre espaço, assim, para essa honradez. Quer dizer, que seja uma coisa intermediária, que ela não seja nem
Nem ele esteja totalmente nesse conflito aqui, que talvez essa confusão e conflito só dor extrema, e nem ele esteja também, nem ele seja o filósofo. Talvez a gente encontre um espaço intermediário. Vamos ver. Também a gente sempre pode, né, voltar para ver se funciona ou não, né? Não sabemos. Então aqui no passo seguinte tem uma metáfora relacionada justamente com pastagens e coisas assim, que parece também ser muito tradicional na religião grega. Então ele diz assim: a razão por que há tão grande esforço para ver a verdade na planície em que está é que o pasto que calha de estar ali naquele campo é adequado para a melhor parte da alma, e a natureza das asas pela qual a alma se torna leve é nutrida por ele. Então a alma almeja, né, ela se elevar porque tem um pasto verde na planície que é aquilo que melhor a nutre, ou pelo menos que melhor nutre a parte da alma e também as suas asas. Porque, como a gente viu, né, todas as almas querem se elevar, né? E elas, parece que elas estão sendo atraídas por um alimento, né? Um alimento da alma. Continua então mais um pouquinho. Essa é a lei de Adrasteia. Vou ler e daí a gente discute. A alma que, acompanhando o caminho de Deus, vê algo das verdades, permanecerá livre de dor até a próxima ronda. E sempre que puder fazer isso, sempre ficará livre de machucados. Porém, quando for incapaz de seguir o caminho de Deus e ver, né, as formas, e se tendo sofrido algum infortúnio, cheia de esquecimento e vício, ficar pesada, e estando pesada perder as almas e cair sobre a terra, a lei diz que então esta alma não será plantada em alguma natureza selvagem na sua primeira geração, mas aquela que mais tiver visto a verdade será plantada na semente de um homem que se tornará amante da sabedoria ou da beleza, ou devotado a alguma das musas ou ao amor. Na segunda geração, na semente de um homem que se tornará rei ou estrategista ou comandante seguidor das leis. Na terceira, na semente de um homem que se devotará aos negócios da cidade ou da casa ou do comércio. Na quarta, do treinador amante de exercícios ou de alguém que chegará à cura do corpo. A quinta, na vida do profeta. Me conceda o profeta, também faltou a palavra. Ou do que tiver direito a exercer o sacerdócio, o adivinho, né, alguma coisa assim. A sexta será adequada à vida de um poeta ou algum dos outros que se envolvem com a imitação. A sétima, a vida de um artesão ou agricultor. A oitava, a de um sofista ou demagogo. A nona, a de um tirano. Como dizem por aí, dissertem. Esse trecho me faz ter a impressão de que tem algo meio literal assim, nessa parte anterior, né, e que de fato o que a gente está descrevendo é, sei lá, as almas desencarnadas. De repente esse interlúdio entre as vidas das almas encarnadas. Tem esse negócio da queda, dependendo da qualidade da tua, né, da revolução que tu faz, é a qualidade da vida que tu vai ter. E daí a pouco a qualidade também da vida que tu tem. Tá, aí a gente volta talvez para pensar na metáfora do alimento que a gente pode ter em vida, pela reminiscência, não sei, para se preparar talvez para a próxima revolução que vai determinar em que tipo de caráter, que tipo de alma que a gente vai ter. Mas esse trecho me parece muito da ideia de que eu tenho a revolução, daí dependendo do grupo onde é que eu tô, eu caio, e aí eu caio ou sou um tirano, não sei o que, enfim.
E aí tem um momento de vida que a gente vai viver e depois vai ter essa revolução de novo quando a alma se encarnar. Quer dizer, aí a gente teria, nesse caso, todos esses 3 tipos seriam almas desencarnadas, né? As que conseguem enxergar as formas, as que enxergam, mas não, né? Elas vão lá, observam e saem. E aqui o mergulhar não significa que elas talvez necessariamente mergulhem num outro corpo ou não, né? Mas porque elas podem, né, subir e descer, assim, né? E essas aqui e essas aqui, ou com uma baleia, né, que tem que tomar ar. E essas aqui que daí elas não conseguem realmente chegar lá, né? Então elas ficam, elas querem, porque elas estão em busca do pasto verdejante, mas elas não conseguem, né? E elas só se mutilam, né? E aí então essas seriam os 3 tipos de almas no momento em que elas estão desencarnadas. Aí quando elas encarnam, daí então cada uma, de acordo com o quanto ela conseguiu enxergar das formas, daí então elas recebem a sua parte, né? Então a lei de Adrasteia, né, é uma figura mitológica, né, de distribuição, assim. Peraí que eu tenho umas coisas legais sobre isso, mas eu vou terminar de falar, depois eu procuro. Mas aí então a gente teria esses diversos as reencarnações, as encarnações das pessoas de acordo com o nível que elas chegaram, né, de conhecimento. Aquelas que conseguiram enxergar e não se machucaram não vão encarnar. Aquelas que sofreram algum infortúnio, elas ficam pesadas e aí elas caem. Então são 2 grupos, né? As que não vão encarnar e as que vão encarnar. E as que vão encarnar, então agora tem os vários tipos de encarnação, né? Aquelas que vão encarnar, então, as que mais enxergaram, mas ainda assim sofreram algum infortúnio e ficaram pesadas, essas vão encarnar num amante de sabedoria, ou devotado às musas ou ao amor. As outras, então, e aí agora vem, né, os reis, os generais, né, os comandantes, que poderia talvez ser o caso do Aquiles. Aí os negócios na cidade, e assim, à medida que elas, forem perdendo em sabedoria, elas vão se tornando mais próximas do corpo, né? É interessante que o amante dos exercícios e o médico, ele está acima do profeta e do sacerdócio, porque provavelmente tem um conhecimento maior, né, aqui, no caso do treinador e do médico, do que do adivinho e tal. Aqui a gente já passou uma coisa mais opinião mesmo, né? Pode falar, Luciano. Uma coisa que eu achei interessante, trazendo mitologia de volta, né? Eu achei interessante que tem a ver, não vou lembrar de qual parte da teogonia do Hesíodo, a questão dos homens ser plantados, sabe? Que isso não me recorda muito não vou saber se não vou arriscar falar, não me lembrar, mas tem uma parte da teoria que fala que os homens são plantados, né? E também o elemento das gerações, claro, que é bem diferente. Tipo, as gerações do Hesíodo acabam botando na teoria, mas tem essa questão das gerações aqui. Como se pegasse uma forma semelhante, com um conteúdo bem diferente. Uhum. Então, eu queria trazer isso aqui. E também para pegar um outro elemento educativo, novamente, né? O rei, né? Tipo, o rei e o guerreiro, eles têm esse valor de educação muito forte para Platão, né? Eu acho que, em geral, para a própria sociedade grega, se pode dizer, né? Porque o rei é o legislador, né? Em certo sentido.
E o ginasta também, né? Porque para os gregos a ginástica era um elemento muito relevante na educação, né? Então talvez por isso ele dá isso adivinho. O que parece dar um certo estranhamento, né? Porque para mim, pelo menos, eu estou tentando entender, né? Porque o profeta geralmente é alguém que é profeta, sacerdote, alguém que é tido em alta conta na sociedade, né? Então não sei, mas acho que talvez como o professor falou do conhecimento, né? Porque mais que o profeta tenha opinião verdadeira, não tem conhecimento, né? Não sei, eu gostaria de entender essa parte, mas eu não consegui bem localizar nessa escala. Eu acho que não necessariamente coincide, né? O que numa sociedade terrena se valoriza não necessariamente coincide com o que é melhor para a alma, assim, talvez, né? Então, talvez essa valorização do manticon, né? Da vida do adivinho ou do profeta, ela não é, talvez ela não seja, né, nos olhos de Platão, se ela é mais valorizada do que o médico, sei lá, o treinador, ela não deveria ser, talvez. Porque o médico e o treinador, eles viram algo das formas mais do que o adivinho. Talvez trazido para adivinho a gente entenda um pouco por quê, né? Porque não, ele está adivinhando coisas. Sim. Faz sentido. O médico e o ginasta, eles conhecem a forma da saúde muito melhor, porque eles têm uma forma protótipo, assim, digamos assim, uma forma que orienta a ação deles muito melhor que, por exemplo, o adivinho, né? Ele conhece a forma da saúde, que é essencial. E agora estamos tentando fazer talvez uma correlação com as virtudes, né? Que são relevantes, talvez, para ver se conseguir pensar nas virtudes. Porque eu estou tendendo a interpretar isso, claro, tem toda uma questão metafísica, por trás, tem isso, mas eu tendo a interpretar assim, muito no sentido prático, sabe? No sentido de por mais que esse mundo tenha o sentido metafísico, ele também tem o seu sentido de ação aqui nesse mundo, né? Porque viver bem esse mundo, a gente ter essa recompensa metafísica, que é reencarnar numa vida, não sei, num sentido melhor, né? Que faça melhor, que tu acabe nutrindo a tua alma de melhor modo, né? Não sei como considerar bem esses dois, mas eu tendo sempre a entender esse discurso platônico como um discurso que está tentando te dar uma diretriz muito ética, né? Uma moral, digamos assim. Vamos mais adiante? Rafael. Bom, nessa eu queria te pedir uma coisa a mais. Talvez para comentar do grego, porque apareceu de novo Deus, e a gente já falou sobre o negócio de Deus, dos deuses, um Deus, isso apareceu antes, e aqui também, assim. Tem essa diferença de tradução que está relacionado com o uso do termo, como ele se comporta, né? Só para entender assim, o que está no entorno aqui da tradução e das traduções, né? Eu na verdade quando eu li eu tinha entendido que assim, que de fato as almas essas estão seguindo um caminho de uma alma, né, divina, assim, né? Mas a gente poderia pensar talvez num caminho divino, né? Ele não é necessariamente um caminho de um Deus específico, né? Mas um caminho divino, no seguinte sentido, que ele é o caminho que almas divinas percorrem, né? Então é uma trilha divina, digamos assim, de conhecimento. Eu não, assim, pelo grego eu não saberia resolver essa questão. Eu tinha pessoalizado, eu admito, assim, inicialmente a minha leitura. Mas pode muito bem ser, eu acho. Embora não seja de fato não tem um adjetivo aqui, né? Tem um substantivo. Deus mesmo, não divino.
Mas acho que é uma leitura possível, na verdade, pensar isso como uma caracterização do caminho como divino e não exatamente de um Deus. Sim. Não, entendi. Eu só queria saber se é questão interpretativa, de interpretação, né, geral, ou terminológica, ou de ambiguidade. Porque aqui apareceu também, na tradução que eu acompanhei, algum Deus e um Deus, mais ou menos a mesma de semelhança que apareceu antes. Enfim, é só para me situar um pouco melhor nessa parte. Aonde aparece algum Deus? Tá, aqui é logo depois da lei de Adastéria. Então, por exemplo, aqui uma das traduções que é de Portugal, não sei exatamente aqui, de segundo a lei de Adastéria, todas as almas que se integram no século de um Deus são agraciadas com a contemplação de algumas verdades. Que é bem aquela primeira. E aí parece retomar aquela ideia de que tem vários deuses, tem os grupos ainda de almas que acompanham cada deus. E na do. Como é que é? Professor Carlos Alberto Torres Nunes. Assim, a lei de Adastéria é a seguinte: toda alma que no século de algum Deus consegue contemplar algo das verdadeiras realidades fica livre dos esclarecimentos, etc, etc. E aí ele retoma depois no plural. Quando ao revés disso, por incapacidade de acompanhar os deuses, enfim. Eu fiquei curioso para saber o quanto disso envolve interpretação, o quanto disso é literalidade ou ambiguidade do grego. São esses dois trechos que pareceu uma diferença, assim. É provavelmente interpretativo, né? Provavelmente é interpretativo. Provavelmente eles têm uma boa razão para isso, em todo caso, né? Quer dizer, um conhecimento de que faz sentido com outras passagens do texto, né? Mas aqui o Deus sempre aparece no singular, o que não significa muita coisa, porque tem ocasiões em que a gente normalmente, mesmo quando está no singular, a gente normalmente traduziria assim por uma questão de tornar mais claro o pensamento, poderia traduzir no plural. Isso acontece, em algumas ocasiões aconteceu aqui com a alma, né, quando poderia ser várias almas, não precisaria ser uma só, né. Mas, deixa eu ver se a outra passagem, são duas passagens, né, do segundo eu não encontrei aqui no grego. Eu encontrei aqui, quando ao revés disso, por incapacidade de acompanhar deuses, nada percebe das essências, e pelo efeito de alguma desgraça intercorrente. A segunda que eu li? Não, eu sei onde é que é, eu tô tentando encontrar no grego aqui, cadê? Mas nem tem nem tem aqui. Eu acho que não tem, Theo. Até porque você botou em colchetes, né? Porque... tá, porque eu fui incapaz de seguir o caminho. Às vezes, né? Entendi, é porque não tem, tá aqui, ó. Tá bom, entendi. Porque assim, ele só tem um verbo, né? E o verbo implica que ele está seguindo alguma coisa, entendeu? É um verbo de seguir, então ele está seguindo alguma coisa. E aí então a gente supõe que, né, seja, né, o caminho que ele tinha mencionado antes. Mas não tem nem menção a Deus, na verdade, só tem um verbo. I see.
Aqui tem um problema de tradução em todo caso na minha. Isso aqui tá errado. É assim, ó. Vou dizer assim, não, quando ele não... Alguma coisa assim. Mas é um detalhe, não importa. Eu não sei, essa coisa do deus ou dos deuses ou da... Isso eu não, realmente não... Talvez isso, em algum momento do texto fique... a gente encontre uma passagem que isso fique mais claro, assim, né? Que de fato tem alguém para, né? Tem um deus para ser seguido ou na verdade está falando do caminho mesmo, né? O caminho que é um caminho trilhado por Deus, um caminho divino, enfim. Mais alguma observação a respeito da passagem? Talvez o primeiro ponto é só finalizando ali, né? Sim, Na verdade, a primeira vez que a alma decai, ela não pode decair num animal, né? Tem que cair. Não pode decair no animal, né? Tem que decair num ser humano. Eu não sei se disso a gente pode inferir que primeiro surgiram os homens e depois todos os outros animais. Não sei se pode ter animais sem alma. Pois, isso é uma coisa interessante. Eu fiquei em dúvida se esse primeira, segunda, terceira, quarta era uma ordem de... quando as coisas acontecem, você acha que é uma ordem de quando as coisas acontecem, assim? Ou ela poderia ser uma ordem, assim, do tipo... o melhor tipo... O segundo melhor tipo, o terceiro melhor tipo, então a coisa vai decaindo em termos de, tipo assim, é uma ordenação por qualidade. Uma possibilidade é que seja uma ordenação por tempo e a outra por qualidade, não? Me pareceu a primeira... Desculpa, Luciano. Me pareceu a primeira ali, quando fala que não pode cair na natureza selvagem, me pareceu por tempo, assim. Essa alma que vê alguma forma não pode cair no lixo, na natureza selvagem, né? Então... Mas as outras me parece por qualidade, porque acho que depois depois vai vir a ideia de que tem mudança, assim, né? Uhum. Então, no ser humano, um ano depois desse primeiro momento, pode decair numa alma, num animal. Assim como ela pode voltar nas qualidades melhores. Acho que a primeira que não pode cair na natureza selvagem e depois por qualidade. Isso é assim. Qual é a palavra que está sendo usada na primeira geração que não consegui encontrar? Seria Golem? Não, é Gênesis mesmo, é geração mesmo. Gênesis? Uhum. Perfeito. Porque ela tem um sentido também, eu já vi mencionar, não sabe bem qual que é, mas tem uma palavra que é bem próxima dela, que tem um sentido também de família, né? Porque, tipo, de uma família aristocrática, quando fala que uma pessoa vem de uma boa família, eu sei que, tipo, algum texto que eu estava traduzindo para as cadeiras de grego, tipo, tinha esse sentido tipo, Gênesis usado nesse sentido de, não, porque ele vem, descende de uma boa família, nesse sentido, então talvez possa para tentar pegar esse aspecto qualitativo também, né, e não só um aspecto
literal, construtivo, né? Talvez, não sei se daria para encontrar um sentido. Mas é interessante isso que falou o Rafael, né? Quer dizer, porque de fato a coisa é a seguinte: ele primeiro faz uma distinção em duas partes, né? E daí, de uma delas, daí ele vai fazer uma série de outras distinções de, né? Aquela que vai ter aquela que não cai e aquela que cai. E dessa que não cai, dessa que cai, aí tem a primeira, a segunda, a terceira. Só que não é assim que ele fala, né? Ele fala a que não cai e a primeira que cai, e a segunda que cai, a terceira que cai, a quarta que cai, né? E então ele não ajuda nesse modo de se expressar. Não sei que talvez, né, poderia tentar dar uma olhada no grego de novo para ver se tem uma solução para isso. Uma possibilidade seria de fato assim, que de fato é uma questão de quantas vezes você caiu, você foi piorando, assim, sei lá. Vai, Rafa. Mas talvez a chave para o critério qualitativo está naquela parte que é aquela que mais tiver visto, né? Ou seja, quanto mais eu contemplo, melhor vai ser a qualidade do corpo do ser humano, ou do corpo que eu anelio. Então talvez ali esteja a chave para a gente fazer esse critério. Então alguém que no meio do furdunço conseguiu ver bastante da verdade vai ser o filósofo. E alguém que viu muito pouco, quase nada, vai ser o tirano. Talvez tenha aqui nesse textinho está o salto para as diferentes qualidades. Encontrei que ele chama Genos, que tem esse sentido que pode ter sentido também de nascimento, condição de nascimento, origem, raça, que tem a mesma origem, descendência, família. Lembrando sempre que os gregos tinham muitas casta também, classe, né? Claro que Genos é um substantivo, né? Que a gente está vendo no verbo, né? No verbo, né? Não sei se está substantivado, não estou me encontrando texto. Gênesis está não substantivo, né? Não sei dizer. É Gênesis. Eu realmente não sei se Gênesis a gente pode pensar como família. Né? Genos sim, definitivamente Genos sim. E claro, eles estão relacionados, né? Genos e Gênesis estão relacionados. Até vendo aqui no dicionário também tem essa questão da Gênesis e o nascimento também, né? Tipo, e dentro desse contexto de encarnação, já tem uma coisa semântica que aproxima bem, bem os dois. Agora, sobre essa questão da natureza selvagem, depois da primeira, segunda e terceira, é interessante o seguinte: esse texto aqui, tá, eu teria que olhar ele melhor, tá? De fato, eu olhei ele uma vez só, assim, e rapidamente e tal. E tem essa coisa que eu estou me habituando a Platão, por quê? Porque Platão, ele é uma coisa meio kantiana, tá, pessoal? Vou explicar pra vocês, é meio kantiano, assim. São uns períodos enormes, assim, ele vai engatando uma coisa na outra coisa, e o engate que ele faz é por particípio, assim, particípio então às vezes a gente se perde. E uma coisa interessante, eu tenho que observar melhor, mas é possível que esteja faltando um ponto aqui. Quer dizer, na verdade, se você observar essa frase inteira, não tem ponto. Esse é um negócio inteiro sem ponto, não é possível um troço desse, né? Então, talvez seja possível colocar um ponto aqui, né? Coloca um ponto, porque vocês sabem que na época do Platão não existia ponto. Este tipo de sinal não existia. Então, qualquer pontuação, ponto, vírgula, né, é uma adição posterior. Né? É uma adição, né? Pertence ao modo como as pessoas entenderam. Então, talvez a gente possa colocar um ponto aqui. Vou botar ele. Porque, se a gente colocar o ponto aqui, daí, e que ele é aqui, né? Tem que ver se está, né, direitinho. Depois tem que ver se as frases, né, se os particípios e as frases principais admitem isso. Mas aí a gente teria o seguinte, bom, aí teria assim, o primeiro tipo ele não cai e o segundo ele cai, mas
não numa natureza selvagem. Aí começam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, então, porque elas são os tipos as várias gradações da primeira, daquela que cai. Mas o importante é que a primeira, a segunda, a terceira, até a nona, nenhuma delas vai, porque justamente teve alguma visão da forma, então nenhuma delas vai para uma natureza selvagem. Não sei. Não sei. Faz bastante sentido, porque daí, tipo, as outras orações que vêm depois estão se referindo, porque todas essas outras orações que vêm depois, elas se referem a um ser humano, né? Tipo, então daí, tipo, não vai para uma natureza selvagem. Ponto. E na primeira, tipo, estaria fazendo referência a tudo essa oração que foi apontada agora, né? Então, parece mais compreensível do que ela não vai na primeira geração de uma natureza selvagem, entende? Acho que o ponto aí faz muito mais sentido do que um lugar que está na tradução que eu tô. Bom, teria que ver se funciona. E depois, assim, né, isso significaria que a ordenação ela é apenas qualitativa, ela não é temporal. Porque, claro, pode ser, se ela for temporal, é interessante. Mas, assim, o que significa ser temporal? Significa que há uma espécie de decaimento que se faz temporalmente, ou seja, você não chega a tirano a menos que você tenha sido antes sofista e demagogo, e você não chega a sofista e demagogo a menos que você tenha sido artesão, entendeu? E nem artesão, né, quer dizer, teria uma espécie de degradação, eu quero dizer, me parece, tá? Se tiver uma ordem temporal, a gente deveria pensar que são passos de uma degradação. Enquanto se for qualitativo, não tenho certeza que a gente não pode passar de, sei lá, de profeta a tirano. Por uma degradação muito grande que aconteceu na sua vida terrena, você acaba se degradando muito, assim. Não sei. Sei eu. Eu achei interessante essa ideia de ser, talvez, de ser a ordem, né, da queda. Eu estava pensando no texto mesmo, tem a possibilidade depois, e aí isso me faz pensar, porque tem a possibilidade depois de uma alma humana encarnar num animal. Só não pode encarnar isso. Tem a possibilidade logo depois de uma alma encarnar num animal. Então a lei não pode dizer simplesmente que... Quer dizer, então faria sentido que na primeira vez, na primeira geração do sentido temporal, ela não pudesse cair direto num... Não, na verdade acho que eu tô fazendo coisa demais. Acho que fica assim, além disso, então, que essa não se apontar em alguma natureza selvagem, mas a gente pode pensar agora no sentido temporal, né, que de fato a gente não cai direto num bicho. Mas a gente não pode interpretar como, não pode em absoluto uma alma que já viu as formas cair num animal, que essa possibilidade é aberta depois, né, para ter a transição. E quem caiu num animal pode voltar a cair num humano, e assim por diante. Nossa, eu ia, agora depois voltei. Tá, não, então a gente fica pra tentar resolver isso mais adiante, assim, porque se isso quer dizer que ela não... eu tenho muitas dúvidas, assim, se essa é uma ordenação temporal ou se é uma ordenação qualitativa, ou se ele começa temporal e passa qualitativa. É que isso me parece bem estranho, mas sei lá, né, daqui a pouco. Não, imagina, eu nasci sofista no meio da minha vida, me revelei uma noite da verdade e sabedoria, larguei os discursos belos, os discursos verdadeiros, de repente eu ganhei pontos para saltar os andares. Sim, porque isso é importante, isso que a gente vai ver também daqui a pouco, assim, ele vai falar de uma escolha que se faz. Então, a bem da verdade, também tem isso, assim, em que medida você faz uma escolha, de que modo de vida você vai levar antes de você nascer.
E aí, daí sim, se você faz essa escolha antes de nascer, daí parece que meio que a sua vida vai ser assim, tipo, você não vai saltar etapas, entendeu? Você vai viver precisamente aquela vida que você escolheu viver, assim, então... Então acho que tem uma coisa para discutir também sobre isso, assim, como é que funciona a liberdade das pessoas, né? Parece que talvez elas não tenham liberdade mesmo. Quer dizer, se você tem uma certa característica que você viu só esse tanto aí de formas, então você vai fazer isso vai delimitar a sua escolha. E tendo escolhido isso, você vai viver essa vida aqui. E tendo vivido essa vida, você vai haver uma... Veja, vamos fazer assim, ó. A partir, vamos dizer, da segunda geração, como é que as pessoas começam a se corromper, né? Não sei, tem que pensar um pouco mais. Porque a ideia seria o seguinte, se você leva uma vida de um certo gênero, depois que você morreu, como é que vai ser a sua capacidade de se alçar, né? Qual é a capacidade que você tem de se alçar para ver de novo uma forma, né? Se isso vai se corrompendo ao longo do tempo, assim. Ou não, ou se você vai tendo oportunidade de melhorar. Agora, a seguir, ele vai falar um monte de tempo, né? O tempo que você passa num certo modo de vida e tal. Tá bom, Rodrigo. A gente chegou na nossa hora, na verdade. Fica para a próxima sessão, então, descobrir como é que se a gente decai ou se a gente melhora, por que meios. Agora a gente vai passar pelo interlúdio para fazer a revolução. Depois a gente volta. Tá bom. Mas obrigada pela participação. E eu que agradeço, né? Obrigado a todos vocês pelo debate e nos vemos na próxima, na outra. Não, agora a gente tem 2 semanas de intervalo. Daí, então, daqui a duas sexta-feiras. Perfeito. Até mais. Até mais. Até lá.